Obrigado, Gelson. A palavra é sua. Bom, obrigado. Agradeço aí o convite feito pela Cris, estar com vocês, né, nessa manhã de domingo. Então, um bom dia para todos, que Jesus nos abençoe nessa proposta. E a ideia é trazer alguns elementos aí sobre a arte das emoções, né? Esse exercício, esse trabalho fundamental que todos nós temos que realizar em cima das emoções, já que elas são um componente fundamental da nossa existência, né? E uma das questões que é importante a gente poder pensar em relação a esse tema é por que é tão difícil lidar com as emoções, né? Porque, geralmente são as emoções que nos possuem, né? Porque é tomado pelas emoções, a tendência da nossa consciência é ficar subjugado a esses estados emocionais. E então a gente tem uma certa é frequente dizer que não é as emoções que não é que nós que temos emoções, as emoções que nos possuem, né? Porque a gente está indo é um universo realmente muito rico, instigante, mas isso mostra o quanto essas forças, né, da nossa alma acabam muitas vezes desestabilizando o nosso eu e provocando várias reações, muitas vezes impulsivas, e assim como elas nos levam a estados emocionais importantes e gratificantes, em outros momentos nós podemos nos arrepender diante do movimento que ela pode desencadear em termos de comportamento, né? Então, eu acho que é importante também a gente poder, antes de continuar falando sobre as emoções, distinguir a diferença entre sentimento e emoção, porque em vários dicionários, né, o próprio dicionário de Oxford, ele não distingue muito bem, né? Então, por exemplo, a ideia de emoção, né, o conceito de emoção para o dicionário de Oxford é qualquer agitação ou perturbação da mente, sentimento, paixão, qualquer estado mental veemente excitado. Então, nesse conceito de emoção, você percebe que eles colocam o sentimento junto, né? Então, esse campo do afeto, ele tem uma dimensão que abarca de um lado as emoções e de outro lado o sentimento, e é difícil saber o limite entre uma realidade e outra, né, gente? Então, o sentimento é do campo da razão. O sentimento é uma forma de avaliação, de compreensão, uma compreensão não pela cabeça, mas pelo coração. Então, a gente fala em sentimento, a gente está falando de algo que já é da natureza do espírito, enquanto elaboração e construção da sua jornada evolutiva, aonde ele vai, de uma certa maneira, agregando no campo afetivo estados afetivos, onde os sentimentos vão sendo elaborados em busca daquilo que a gente almeja, que é o amor, né? Então, esse amor, do ponto de vista psicológico, é uma forma de razão. Então, tanto pensamento como sentimento são formas de avaliar, de assimilar a realidade, de julgar e responder ao mundo. Sentimentos são formas de reconhecer valor nas coisas. Eu sei, porque nós temos sentimentos que a gente pode qualificar e experiências psicológicas. A gente fala de uma experiência pessoal e essa experiência nos marca, de uma certa maneira, os sentimentos que avaliam, registram e qualificam, do ponto de vista da nossa alma, o valor que isso tem para nós. Das emoções, são estados mais fisiológicos. Quando a gente toca nas emoções, tocando no nível muito básico da nossa realidade, é o nosso nível mais animal, mais fisiológico. Toda emoção tem uma dimensão fisiológica, tá? Então, a gente pode dizer que as emoções são como as forças da natureza dentro de cada um.
Os nossos estados emocionais são como paisagens dinâmicas que expressam forças que são mobilizadas no nosso ser. Então, enquanto o sentimento é um processo de avaliação e julgamento, as emoções já nos pegam pelas vísceras. Elas envolvem os três primeiros chakras, né? Que são níveis de consciência muito elementares e que diz respeito a essa dimensão mais então, básica da nossa realidade, essa dimensão mais animal. Então, quando nós falamos em emoções, nós estamos na ordem dos processos mais elementares. Né? Isso não quer dizer algo pejorativo, não quer dizer que sejam boas nem ruins. As emoções é, então, uma reação afetiva, em geral intensa e momentânea, que se manifesta geralmente por diversas perturbações, sobretudo de ordem neurovegetativa. Tá? Por isso que elas não são muito mobilizadores, porque a gente tem muitas vezes medo das emoções. Né? Porque a mente emocional ela reage de maneira indiscriminada e geralmente de maneira mais infantil. Porque a gente liga os processos internos de maneira associativa, relações de semelhança. Então, geralmente nas emoções não há muito elaboração racional. A gente diz que os complexos, que são esses núcleos emocionais, são burros, são ignorantes. Então, quando eles são acionados, apenas a gente reage, essas emoções nos vinculam a estados anteriores por associação, e aí, de uma certa maneira, então, a gente reage, né, frente àquela situação. Eu vou falar um pouquinho depois melhor sobre isso. Então, a gente acaba, muitas vezes, na emoção, tomando a coisa como verdade absoluta, né? E a gente não consegue mais raciocinar e avaliar, a gente fica tomado por aquele estado emocional, e aí é muito difícil raciocinar e de ver de forma objetiva a realidade. Então, a gente vê o quanto essas emoções são desse campo, dessa ordem mais primária da nossa natureza. Tanto é, no livro dos Espíritos, na questão 907, né, Kardec indaga, né, os nossos mensageiros, pergunta, né, será que é substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Então, quando o Kardec fala em paixões aqui no Livro dos Espíritos, está ligado justamente a esse campo emocional. Então, ele está aqui perguntando, embora esteja na natureza, né, as paixões, elas são um princípio negativo, né, mal, e a resposta dos espíritos foi de que não, né? A paixão, na verdade, a negatividade dela está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que ele dá origem foi posto no homem para o bem, sendo que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é causa do mal, diz os espíritos. Então, quando a gente fala em emoções, a gente não está falando em qualidade, então. Falando de um atributo da nossa natureza. Um atributo. E esse atributo, como diz os espíritos, eles são psiquificados, ou seja, subjetivados pelo espírito, que é tomado por estados de gratificação, reações de incômodo, vai construindo ao longo da experiência reencarnatória marcas emocionais que tem a ver com a nossa experiência subjetiva. Então, a gente fala dessa libido, dessa energia, né? E dos impulsos, dos instintos, no homem vão sendo transformados, psiquificados, ou seja, a gente vai desviando esse recurso natural, né, que é essa energia, e vamos condicionando essa energia a outros fins, né? E de uma certa maneira, isso pode de uma certa forma criar
condicionamento em estados mais intensos ou não, dependendo da forma que a gente vivenciou e vai elaborando esses estados emocionais. Então, de uma certa maneira, né, a gente pode dizer que as emoções são forças arquetípicas da natureza agindo em nós, regendo o movimento da libido em favor de alguma realização, tá, gente? No livro Lições para a Felicidade, Joana comenta que elas são impossíveis de serem destruídas, por fazerem parte da nossa natureza animal. Joana é bem categórica. As emoções fazem parte da nossa natureza animal, assim como os instintos, e não podem serem destruídas. Assim como os instintos, a gente vai superando os impulsos, mas sempre eles vão estar presentes dentro da gente. Então, por fazerem parte da nossa natureza animal, elas, a benfeitora coloca, elas foram canalizadas justamente para as edificações de engrandecimento e da cultura, em favor da solidariedade, da paz, da beleza, da arte, da fé e do próprio amor. São forças que mobilizam, né, nossos movimentos de vida. Então, e de Joana de Ângeles, que é tudo envolvendo, essa emoção envolve tudo, essa força é neutra em si mesma, mas maleável e receptiva, e se altera, né, a constituição de acordo com os nossos elementos mentais. Na medida que a gente vai interagindo com esses impulsos, a gente vai, então, dando qualidade a esse atributo. Então, ela é neutra, mas vai sendo temperada, né, pela nossa mente, podendo ser boa, negativa, destrutiva, construtiva, né, pode ser calmante, pode ser gerador de ansiedade, assim por diante. Joana fala da importância que as emoções sejam submetidas à nossa disciplina, porque senão a gente não consegue, de uma certa maneira, condicionar, conter essa energia de forma favorável. A benfeitora nos coloca que elas geram uma carga dupla de energia, né, que se volta contra nós, ou seja, elas geram conflitos que potencializam processos negativos. Né? Ô, Gelson, E, você se importa se eu fazer uma pergunta ou devo esperar até o final? eu não sei, não me falaram que ia ser aberto para pergunta, para mim tanto faz. Já não tem problema? Então, desculpe, então, é que eu estava querendo saber sobre, por exemplo, as pessoas que passaram por talvez traumas e acharam como um mecanismo de defesa tentar suprimir as emoções e acabam passando por pessoas assim, como é que fala, que não demonstram tanto mais as emoções, não choram, não se... porque acharam que dessa maneira eu me protegendo, eu talvez não vou sentir mais o que eu senti naquela fase, né? E isso aí eu fico questionando se isso seria bom para a experiência espiritual nessa encarnação, porque a pessoa às vezes passa quase como anestesiado pelas coisas. E me parece que às vezes as emoções ajudam a gente a talvez sentir mais a experiência e talvez aprender com elas. Eu estou errado? A benfeitora ela vai dizer que ninguém pode bloquear as emoções ou viver sem elas. Toda emoção que a gente reprime, ou todo desejo recalcado, aparece com maior vigor em algum outro momento, momento de imprevisto. Né? Ou vai indo para o corpo. Né? Então, de duas uma, porque as emoções têm que ser drenadas aí, de alguma maneira, porque eu vou acumulando essa carga emocional, e se eu não conseguir elaborar, né, processar essas emoções, elas vão escoar pelo corpo, que o corpo, de uma certa maneira, acaba sendo aí uma forma de deslocamento dessas emoções, ou se elas ficam reprimidas, elas vêm com maior intensidade em outro momento, ou vão gerando conflitos.
pode até gerar depois câncer ou doenças de vários tipos do ponto de vista degenerativo, né? Então, o córtex cerebral ele não pode causar nem evitar os processos do tálamo, por exemplo, intempestivo do tálamo através de uma emoção reprimida, né? Então, na verdade, o que a gente pode reprimir é só a manifestação exterior, mas não a carga de energia que foi gerada, né? Então, quando essas emoções básicas não são traduzidas em ações, isso gera excesso de adrenalina e de açúcar, que vão justamente fazendo descompensações metabólicas dentro de nós, né? Tem um caso de um senhor, né, um empresário suíço, que tinha um sonho recorrente. E nesse sonho, um velho com uma cara assim, zangado, né? De maltratado, mendigo, esfarrapado, perseguia ele. E ele sempre estava fugindo desse velho. Né? E o velho sempre tentando alcançar ele. Aquilo gerava muita ansiedade para ele. Né? E ele desenvolveu, com o tempo, uma cardiopatia. Uma cardiopatia. E ele buscou terapia, levou esse sonho para a terapeuta, e a terapeuta propôs uma conversa com esse velho, com esse mendigo, né? Para poder entender que parte dele era essa que perseguia ele. Né? E quando ele. Isso que a gente fala de uma imaginação ativa, esse diálogo, né, com instâncias internas da nossa natureza. Quando o velho foi evocado, né, dentro dele, invocado, né, e se apresentou, né, ele perguntou para esse velho dentro dele: por que tu me persegue? Por que tu quer fazer meu mal? O que está me incomodando, né, diz, né, o paciente. E o velho falou: eu não estou te incomodando. Eu não quero teu mal. Na verdade, eu quero te salvar. Depende de mim para não morrer, disse o velho para ele. Ele não entendeu, né? Mas por quê? Por que isso? Eu falei assim: eu sou uma parte que tu abandonou. Que ele vivia num ambiente rural suíço e depois foi para uma cidade, uma metrópole, e se envolveu então como um grande empresário, e a vida dele era muito corrida, né? Assim, eu sou aquela parte da natureza que tu esqueceu que tu vivia na tua infância. Então eu tô te perseguindo para tu despertar de novo essa necessidade que tu abandonou. E se tu não me acolher, tu vai morrer, né? Do coração, diz o velho para ele. E aí ele pergunta para o velho: o que eu posso fazer então, né? Ele falou: me leva para passear, me leva para o interior, me leva de novo para o mato, me leva para a natureza. Então, no mínimo, uma vez por mês, dá uma parada e eu posso estar contigo, junto à natureza. E vou ficar feliz e com isso também vai sentir melhor. Né? Então, daí ele fez esse trato então, de começar a retomar esse vínculo com a natureza que ele tinha perdido. Então, foi perdendo a conexão com ele mesmo e as emoções do estresse do dia a dia, né, foram se acumulando, gerando, então, aquele problema cardíaco. Né? Então, tudo isso, de uma certa maneira, aconteceu. Essa energia fluídica ligada às emoções, ela recebe a vibração mental, assimila, então, o conteúdo emocional e se transforma de acordo com as moléculas absorvidas, criando uma atmosfera psíquica. Né? As emoções vão gerando um campo psíquico, que pode ser sadio ou negativo, enfermo, em volta daquele que emite e passa também a se envolver com esses estados emocionais e vibratórios do espírito. Porque esses estados emocionais refletem estados vibratórios, conforme a qualidade daquilo que a gente foi constituindo, né, enquanto esse campo interno de cada um. E no livro dos Espíritos, né, o próprio Kardec vai colocar as paixões são alavancas que aumentam as forças do homem.
em favor da execução dos desígnios divinos, mas que deve ser dirigida e não se deixar dirigir, né? Pois assim ela se volta contra ele, diz Kardec, né? Então, de uma certa maneira, Kardec vai explicar, a paixão seria uma forma de exageração, uma necessidade ou de um sentimento, e aí que provocando sua malignidade que está no seu excesso. Então, tu vê, quando um sentimento ele atinge uma instância muito forte, ele toca nas emoções, toca no nível fisiológico, né? E aí, na questão 908, Kardec pergunta aos espíritos: como se pode, então, as paixões deixar de ser boas e se tornarem más? Aí os espíritos respondem: as paixões são como um corcel, né? São como cavalos e que só tem utilidade quando governado e se torna perigoso quando eles passam a governar. Então, é que nem aquela imagem, né, de uma carruagem e o condutor tem que ter mão firme para poder conduzir os cavalos na direção que ele quer, né? Então, de uma certa maneira, a gente tem que ser dono de nós mesmos. E isso talvez seja uma conquista difícil, como ser dono de nós mesmos. Nesse processo, isso envolve, de uma certa maneira, um trabalho de autonomia, de vontade, de poder também lidar com as emoções. Então, de um lado, se por um lado a gente reprimir as emoções é muito perigoso, e no trauma há uma dissociação, né? Pode gerar um transtorno dissociativo, ou seja, fazer uma cisão de personalidade, aonde aquela parte traumatizada, ferida, fica encapsulada dentro de mim, e quando vem, ela pode vir de maneira muito violenta, quando a gente fala desses assassinos em série, né? Que tem uma vida pacata, que são tranquilos, tem uma vida rotineira, mas tem uma vida dupla. Em algum momento emerge essa outra natureza e eles acabam vivendo esse lado terrível deles a partir de condutas assassinas e por diante. Tem processos dissociativos aí e, às vezes, uma parte não conversa com a outra. Então, se de um lado reprimir pode ser perigoso, gerando uma dissociação terrível, do outro lado, se deixar levar pelas emoções, também é perigosa, a ponto de a gente criar vícios, né? Serem condicionados por aquela emoção, né? Assim como a gente tem condicionamentos, por exemplo, alimentar. Eu me acostumei a comer uma comida bem temperada, com bastante pimenta, e agora, se não tiver pimenta, eu não sinto o gosto da comida. Então, eu criei um hábito, né, dessa, esse tempero e me acostumei com esse tipo, né, de estado, né, e que é uma realidade que tem uma picância, né? Então, a emoção também são esses temperos, né, que se carregados demais, e eu vou me identificando, vão gerando os vícios, né, que Joana coloca, que são os efeitos devastadores justamente das paixões, que vão sendo enraizados justamente em forma de hábitos de qualidade inferior, né? E que, de uma certa maneira, acaba a gente não tendo força para lidar, né? E nos coloca em situações, muitas vezes, bastante comprometedoras, né? E muitas vezes também vêm disfarçadas, né? E racionalizadas, vêm disfarçadas, ou mesmo pode encontrar na própria sociedade um espaço de acolhimento e de reforço por parte de uma humanidade que ainda não compreende, né, da sua do quanto aquilo pode ser pernicioso. Então, Kardec, comentando sobre esse campo das emoções, das paixões, diz que toda vez que a paixão aproxima o homem da sua natureza animal, ele o afasta da natureza espiritual. E ao contrário, né?
toda vez que as paixões o leva para cima da natureza animal, denota a predominância do espírito sobre a matéria em favor da sua caminhada evolutiva, né? Então, a gente pode ver, né, gente, né, o quanto as emoções são realmente um campo rico, né, que nos provoca um olhar para a gente, né? Então a gente tem 4 aspectos das emoções aí, né? Está mais ou menos trazendo para vocês uma resposta, né? A emoção como uma resposta associativa frente à experiência do espírito. Então, quando eu vivo uma realidade, a emoção é o produto final do comportamento, como reação, ou a gente pode ver a emoção como uma carga de energia, como uma descarga do movimento da libido, dando intensidade, né, aos estados internos e ao meu comportamento. A gente pode ver, então, as emoções também como o sabor e o colorido da vida, né? As emoções dando vida aos conteúdos internos, a qualidade e excitação que ela desperta, né? E, por último, a emoção gerando hábitos, condicionamento pelo padrão vibratório, pela minha identificação em sensações que eu vou assimilando, né, da qual eu me adapto e gosto, né? Eu gosto de violência, eu gosto de ver sangue, eu me cito com algo, com filmes, né? Então, eu vou temperando a minha vida com emoções fortes, baseado em violência, e de repente eu estou identificado com aquele padrão, vivendo estados, né? E alimentando essa violência dentro de mim. Então, de uma certa maneira, as emoções vão gerando, de certa forma, né, padrões de comportamento, que a gente chama de hábitos. Né? Então, a importância disso. Né? Então, e aí tem várias emoções, né? O ressentimento, a raiva, o medo, cada um com suas questões, né? Bastante importantes para ser entendidas. Mas uma questão que eu gostaria de colocar para vocês, né, é que se as emoções, né, elas são um produto final de um comportamento, o que gera essa reação emocional? Tem alguma coisa dentro de mim que foi despertada, que foi mobilizada, onde a emoção é o produto final dessa reação. Né? Então, junto com as emoções, a gente tem que considerar também, né, gente, que nós temos várias pessoas dentro de nós, vários eus. O ego é uma parte da nossa natureza, é, é, um, é, um, é uma parte do nosso, é um eu que existe, mas tem outros subpersonalidades, que a Joana chama, ou complexos, são outras instâncias fazem parte da nossa totalidade do ser. Dentro de mim, uma criança carente, um velho ranzinza, tem uma mulher, tem um homem, tem várias. Tem a sombra, tem a ânima, o ânimos, a persona. Ou seja, é um povo dentro da gente. Cada um numa condição espiritual. A gente não evolui de maneira uníssona, né? A gente vai evoluindo todo mundo de mão dada, junto. Né? Não, né? Tem parte minhas que já estão bem evoluídas, bem humanizadas, então uma parte da minha natureza ela já foi desenvolvida, já foi, digamos assim, sutilizada, agregada enquanto riqueza interna e qualidades superiores, e tem partes da minha natureza que estão lá no dedão do pé, né? Então, a gente não, a nossa evolução é como se fosse um sistema psíquico. E nesse sistema tem vários sistemas menores interagindo, compondo o sistema maior, que é o espírito.
espírito, a personalidade, e esse sistema, às vezes, pode estar em colapso, pode ser que uma parte do sistema rouba energia do outro, gera conflito. Então, é uma dinâmica muito complexa dentro de nós, né? Então, às vezes, o ego se identifica com uma parte da gente. Eu me identifico com a minha criança ferida, estou tomado por esse estado emocional, né? Então, dentro de mim tem essa criança ferida, tem uma criança divina, tem um velho sábio e tem um velho ranzina. Tem vários aspectos da nossa natureza, que são os complexos, ou subpersonalidades. Quando a gente tem uma emoção, o que acontece, né, gente? Por trás da emoção sempre tem uma fantasia. Por trás da fantasia sempre tem um complexo emocional, e por trás desse complexo sempre tem um sentimento. Então, na verdade, para a gente poder lidar com as emoções, nós temos que entender toda a cadeia interna que levou a pessoa a criar um processo de entendimento, são seus sentimentos, que despertam as emoções e fazem eu reagir desse ou daquele jeito. Tá? Por exemplo, né? Eu tenho uma reação de raiva frente a uma pessoa, né? E alguém diz, pô, Gelson, o que aconteceu que foi tomado de raiva, né? Daí eu digo assim, aquele cara estava me olhando de maneira estranha, né? Ele fez um jeito assim, né? Mas isso é a tua interpretação, né? Eu vejo que o cara está preocupado com alguma coisa, então, né? E aí eu me senti, daí eu posso... e daí eu reagi com raiva, como se estivesse me defendendo de uma ameaça, né? A raiva foi uma resposta de vestir incomodado. Aí, se eu vou ver por que aquilo me incomodou, aí tem um sentimento por trás, né? Que eu me senti humilhado, eu tenho um sentimento de inferioridade, que me faz eu me sentir pequeno frente ao outro, e aí eu interpretei ele como uma atitude de arrogância, ele tocou no meu complexo, que é o meu complexo de inferioridade, no meu sentimento, né, de pequenez, de me sentir invalidado, ou considerado, ou rejeitado, e assim por diante. Então, você vê assim que o problema não é tanto a emoção. Não adianta eu dizer para mim, não, controle a raiva. Eu vou conseguir lidar até por ali. Eu posso até conseguir uma consciência que é bem importante. Estou com raiva. Mas não adianta dizer assim, não sinta raiva. Eu tenho que entender que parte minha que está reagindo assim e qual é o sentimento que está por trás da raiva. Para eu poder entender esse processo, aí olhar para mim e dizer, pô, cara, a tua raiva foi porque tu tem um sentimento de não te aceitar, ou de não sentir melhor, sentir inferior ao outro. Então, calma aí, o cara não vê nada demais, é tu que está, né, se colocando nesse lugar. Então, acolher esse lugar. Então, a Joana, né, ela comenta, né, gente, a importância da gente dialogar, né, com as nossas partes internas, né? Então, um dos caminhos para trabalhar com as emoções é nos observar de maneira descritiva e não julgadora. Porque toda vez que a gente julga, a gente limita. Então, não julgar. Não julgar nossos estados emocionais. Apenas se abrir para observar e compreender. Segundo, ver que sentimento está por trás daquela emoção. E que tipo de sentimento é despertado em relação ao que estamos observando. São as necessidades que estão por trás desse sentimento. Que parte minha é essa e que foi afetada dentro de mim, para mim acolher e lidar com ela e poder reconhecer que tem uma necessidade de alma ali que está sendo ativada, né? Uma criança carente, um lado inferior meu, que precisa ser reconhecido. Então, Joana propõe, né, que é uma forma rica e proveitosa de trabalhar nossas subpersonalidades
é justamente conversar de forma terna e bondosa com as nossas imperfeições morais, né? Tentando penetrar, né, no campo interno, nessas partes nossas ali que estão rejeitadas, esquecidas, desconsideradas, né? E poder, então, pegar no colo, se reconciliar conosco mesmo. E ajudar, então, aquela parte não trabalhada a se desenvolver, a ser trabalhada, a ser integrada, assim por diante. Ou, né, acolher, também isso pode ser feito também com o nosso corpo, né? Alterar o curso do nosso corpo, né? Buscando envolver nossas células com vibrações de amor, estimulando os órgãos com deficiência de funcionamento, né? Ou a perturbação enfermiça, que volte à normalidade e tentar, né, conectar com o nosso eu superior, né, com a nossa essência divina, para que a gente possa resgatar a força interna e ativar, a partir do perispírito, movimentos salutares que vão ser transmitidos para o corpo. Então, isso é uma forma que a gente pode trabalhar em favor, então, desse processo, tá, gente? Né? E, e uma coisa importante também em relação ao campo emocional, né, que, seria interessante, eu não vou ter muito tempo para abordar aqui, mas seria também aquilo que o André Luiz coloca no livro Ação e Reação do desejo central. Tá? É, o desejo central, né, né, um obsessor vai explicar para o André Luiz no livro Ação e Reação que eles têm uma escola no plano espiritual, uma escola dos Vingadores, né? Os obsessores também estudam, também fazem psicologia para poder interferir no nosso campo interno. Eles conhecem, às vezes, muito mais da gente do que nós mesmos, né? Então, eles sabem, né? Eles aprendem que, além dos nossos desejos imediatos, comum, que representa o movimento natural da vida, né? Existe um tema central, um tema básico, que envolve nossos interesses mais íntimos. Então, além dos nossos pensamentos mais vulgares e reações rotineiras, a gente guarda, carrega no nosso íntimo, né, um desejo central que vai caracterizar um funcionamento, um estado de pensamento, uma lente da qual a gente percebe o mundo. Toda a nossa realidade com a vida é permeada por uma forma de olhar para a realidade que é sustentado por esse desejo central. Esse desejo central representa o reflexo dominante da nossa personalidade, que muitas vezes é inconsciente. Mas eles podem facilmente conhecer a nossa natureza, né, a partir justamente dessas posições internas movidas pelo desejo central e agir no nosso ponto fraco. Né? E porque, de uma certa maneira, esses processos emocionais e, e esse campo ligado ao desejo central, né, vai gerar o quê? Tensões de forças internas. Tanto vão mobilizar condicionamentos, como vão gerar também, né, experiências desafiadoras, né, que estão ali, né, mobilizando vontades inconscientes. Mesmo que eu já tenha outras vontades do ponto de vista da clareza que eu já tenho diante da vida, eu carrego dentro de mim essas partes internas ainda não trabalhadas, né? E que vão gerar, então, esse jogo de tensão. Então, de um lado, temos uma força que impele ao ego ir para frente, né? E outra que nos faz regredir em busca de quê? Esse desejo central ou em busca de apoio e proteção. Quando toca em elementos regressivos, que toda vez que a gente é ameaçado, ou temos medo, ou não sabe, ou como uma coisa desconhecida, a libido tende a regredir. Né?
Então, a gente lança a mão dessa regressão, né? E essa regressão ela nem sempre é negativa, né? Mas se tu regride e fica lá, né? Acaba então não conseguindo voltar, né? Dar um passo para frente e criar com caminhos favoráveis à tua superação e ao enfrentamento dos desafios que a vida coloca. Né? Então, a gente vê o quanto esse processo, né, gente, ele é muito complexo, né? Mas a resposta tá lá no Livro dos Espíritos, onde a Joana vem, então, série psicológica, propondo, né, de uma certa forma, um trabalho em favor disso, que é o conhece a ti mesmo, né? O autoconhecimento como condição fundamental para a gente ir trabalhando as nossas questões internas. Então, uma proposta do Espiritismo é que a gente seja verdadeiro conosco mesmo. Não ter medo da verdade. Diz Joana de Anjos, a verdade liberta, gera paz. A gente tem que reconhecer humildemente que nós temos estados internos ainda muito mal trabalhados. Né? E quanto mais a gente querer esquecer, não olhar para isso, mais perigoso isso se torna dentro da gente. Então, e gerando emoções enfermas. Né? A proposta é a gente poder realmente suportar nós mesmos. Né? A gente não vai poder deixar em casa essas partes da gente. Né? Vou levar só meu ladinho bonitinho, arrumadinho. Não, né? Eu carrego comigo toda a minha bagagem espiritual. E em algum momento, se eu não estiver atento, estiver desavisado, ele pode vir de uma hora para outra. Né? E eu posso me surpreender, né? Negativamente, né? Em relação a isso. Então, de uma certa forma, a proposta de Joana, né, é poder realmente não se julgar, não se condenar, não se culpar, né, gente? Mas realmente fazer um trabalho de também não fugir, não justificar e nem reprimir. Né? Porque hoje a culpa no mundo, ou a gente reprime, né? Mas sim assumir a responsabilidade por nós mesmos, sabendo que o processo é lento, um passo de cada vez, né? E que realmente nós temos então que dar conta, né? Porque só nós vamos poder dar conta disso, né? Disso que nos pertence. Então, o convite, né, que eu faço para todos é que a gente possa realmente, né, ter essa atitude amorosa conosco mesmo, né? De poder nos acolher, nos aceitar, mas essa amorosidade também vem com responsabilidade, né? De poder, de uma certa forma, né? De lidar com esses outros complexos dentro da gente, né? Esse povo todo, né? E criar um campo de entendimento, de diálogo, de compreensão, em busca de uma consciência cada vez mais lúcida e de um trabalho, então, de elaboração, de investimento espiritual, né, de experiências ricas, proveitosas, que vão, aos poucos, limpando o passado e agregando novas informações, novos estados emocionais, novos entendimentos, e assim a gente vai construindo uma nova condição, né, de realidade, né? Mas não tem como a gente deixar isso para trás. Se isso não for resolvido, fica lá no nosso inconsciente. E, em algum momento, seja nessa encarnação ou alguma outra, a gente vai ter que se confrontar com aquilo. Então, o melhor é a gente poder assumir isso, né, da nossa parte e olhar para nós mesmos, né, encarando a nossa realidade, que isso justamente é o melhor caminho em favor da nossa caminhada evolutiva. Seria isso, então, que eu gostaria de trazer para vocês, tá bom?